Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Já acordou com aquele coração assim, gratidão por tudo que você vai viver hoje? Bom dia, que nós possamos ter um dia excelente, um domingo em família. E hoje nós vamos falar do capítulo 24 de Provérbios. Então, como sempre, nós começamos com aquele versículo lá de Tiago, Tiago 1, 5, que fala assim: se nós precisamos de sabedoria, buscamos a Deus que dá liberalmente. Vamos lá, Tiago. Fala assim, ó. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade a Deus que a todos de boa vontade, e lhes será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se nós precisamos de sabedoria, buscamos a Deus, que Ele dá livremente. Então, primeira coisa, o que nós precisamos? Sabedoria. Sabedoria na nossa casa, sabedoria na nossa família. E hoje eu vim trazendo mais uma vez a leitura de Provérbios, né? Provérbio 24, que ele ensina, né? A sabedoria ensina como nos relacionar. Cada capítulo de Provérbio tem 31 capítulos. E esses 31 capítulos, um capítulo por dia. E eles nos ajudam, né, a perseverar, né, na busca do conhecimento da sabedoria, né, e o discernimento da sabedoria. Quem fez esse livro foi Salomão. Salomão fez Salomão, ele foi um dos homens mais ricos que teve naquela época, um reinado que teve paz. E no meio da guerra, ele sempre teve paz, ele não teve guerra. Foi um reinado que não teve guerra. E Salomão, ele fala lá em 1 Reis 4:32. Quer ver? Vamos lá, ler lá em 1 Reis 4:32. Quero ler um pouquinho aqui para falar um pouquinho de Salomão. Vamos lá. A palavra de Deus, ela é cheia de promessas e precisamos buscar essa promessa. A sabedoria de Salomão está lá em 1 Reis 4:29. Deus deu a Salomão sabedoria. O que Deus deu a Salomão? Sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão mensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Então, o tanto que Salomão era um rei sábio, Deus deu isso para ele, porque Deus deu discernimento para ele reinar naquela época. Então, quando ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, quando ele encontrou com o Senhor, ele não pediu ouro nem prata, ele pediu sabedoria, e Deus deu muito mais além do que ele pediu. Fala assim, e além de tudo, Salomão ensinava os reis daquela época. Salomão ensinava com a sabedoria dele, tanto que ele era sábio.
Então, assim, Provérbio é um dos livros que ele escreveu de sabedoria para nossas vidas de hoje, para nos fortalecer na fé, na esperança. Então, assim, nós precisamos buscar do Senhor essa sabedoria que Ele está pronto para nos dar. E a sabedoria, onde nós encontramos a sabedoria na palavra dEle. A palavra dEle é a palavra de sabedoria. Então, vamos ler Provérbio. Hoje nós vamos ler Provérbios 24. Então, fala, a sabedoria ensina como se relacionar. Aqui nesse provérbio ele fala sobre relacionamento, né? Que fala assim, ó, primeiro 24:1. Né? Então, quando nós buscamos a sabedoria, que é a palavra de Deus, que ela está pronta para nós, ela nos ensina a nos relacionar com as outras pessoas. Deixa eu arrumar aqui. Ela ensina a nos relacionar. Então, fala assim, não tem inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planeja no coração e só fala de violência. E fala assim, ó, não tem inveja do ímpio, quer dizer, não tem inveja daquelas pessoas que maquinam mal, porque no coração dele só planeja as coisas ruins e só fala de violência. No 2 fala assim, ó, no 3 fala, com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Ó, no versículo 24, 1 e 2 fala assim, invejar os malignos é andar com eles. É uma série de ameaças à vida. Então, quando nós invejamos aquela pessoa má, nós estamos colocando nossa própria vida em risco. O invejoso caminha deliberadamente na direção do fracasso. Um filho de Deus não deve nunca invejar e imitar os inimigos. Devemos imitar os que praticam o bem. Aqui vamos continuar nossa leitura. Aqui, ó, no 24:3. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, com sabedoria, nós construímos a nossa casa, a nossa vida, com a sabedoria de Deus, sabedoria do alto, sabedoria da palavra de Deus. Porque ele fala assim, ó, os benefícios da sabedoria, do discernimento e do conhecimento são os 3, ó, sabedoria, discernimento e conhecimento. São acessórios de uma casa que simboliza o caráter da família e o caráter de Deus vivendo naquele lar. O melhor fundamento para um lar pleno sempre vai ser a presença de Deus, sempre vai ser Deus na nossa vida. Esse é o melhor fundamento. Isso que nós precisamos viver na nossa casa, um relacionamento de família, de viver feliz, uma família que agrada o coração de Deus. Aqui, ó. O homem sábio é poderoso e que tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselhos se obtém a vitória. Outro poder de sabedoria, né? O homem sábio é poderoso. Ele está falando aqui que o homem sábio é poderoso, né? O homem que tem conhecimento e discernimento. A sabedoria é mais forte do que a força. Força sem sabedoria é poder que destrói e mata. Já quando nós somos uma pessoa sábia, já o sábio, mesmo sem força física, sem poder, ele tem mais influência do que o exército com arma. Então, aquela pessoa sábia
com sabedoria e poder, ela tem muito mais arma do que aquele que vive armado, porque a sabedoria dele vem do alto, a sabedoria dele vem de Deus. No 7 fala assim, a sabedoria é elevada demais para o insensato, ele não sabe o que dizer nas assembleias. Outra coisa aqui, né? A sabedoria é fundamental para as nossas escolhas, para o nosso dia a dia, para a nossa busca diária do Senhor. A sabedoria é fundamental. Não somente na guerra, mas também nas assembleias, a sabedoria é essencial. O insensato não tem nada com que contribuir. Pode, por vezes, ser capaz de obter algum crédito, mas sua contribuição é nula. Então, o insensato o insensato quer dizer aquela pessoa que não busca a Deus, que não tem orientação da palavra de Deus. Às vezes ele toma umas decisões que não era da vontade de Deus. Por isso que nós precisamos buscar a verdadeira sabedoria que é do alto, que nós começamos a pensar, pensamento do alto, coração sereno e boca e língua que fala, que domina o que fala. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intriga. A intriga do insensato é pecado e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Aqui outra coisa, né? Que fala do 24, do 8 ao 9, né? A intriga do insensato é pecado e o zombador é detestado pelos homens. Aqui fala, sabe, que a ideia básica que está por detrás desses dois provérbios é o tramar, né? Tramar coisas malignas, né? No sentido da maldade deliberada e descarada. Ambos os ditados mostram que a opinião pública condena tal atitude, mais cedo ou mais tarde. Se você vacilar no dia da dificuldade, como será iluminada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorro que caminha, tremo para a matança. Mesmo que você diga, não saibamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pensa os corações. Não saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo seus preceitos. Aqui fala aqui ó, quem foge do dever, do 10 ao 12. Quem foge do dever, vou ler aqui direito. Se você vacilar no dia de dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham tremo para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que está acontecendo, não perceberia aquele que pesa o coração? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Aqui temos tensões excepcionais e responsabilidade que pode ser evitada. São testes justos e não injustos da qualidade de um homem. O mercenário e não o pastor verdadeiro, que alega desculpa e de más condições, de tarefa de 10 espaçosas e de ignorância compreensiva. O amor não se deixa silenciar tão facilmente assim, muito menos o amor de Deus. O 12 fala assim, ó. Como o mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Sabe que a sabedoria também será boa para a sua alma, se você encontrar
certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Aqui ele está trazendo, existem 4 verdades sobre a sabedoria que se destaca nesse texto, no texto. A sabedoria tem sabor, tem rico nutriente que produz bons frutos. Outra coisa, a sabedoria jamais decepciona. Portanto, sabe aquele que se deleita na sabedoria como um faminto desfruta gostosamente de uma refeição. O 5º fala assim: não fique de tocaia como traz o ímpio contra a casa do justo, e nem destrua seu local de repouso. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. O número 7 significa perfeição. Ainda que nós estejamos, derrotados, mesmo que nós caímos 7 vezes, o Senhor sempre nos levantará, o Senhor sempre nos dará chance de nos erguer na presença dEle. Aqui fala, ó, aqui se faz um apelo à única coisa que o perverso respeita, os próprios interesses dele, num nível mais modesto. É uma lembrança, sabe, de uma vitória inescrupulosa, nunca é permanente. Essa pessoa sempre estará empenhada em uma luta contra Deus. No 15:16 fala sobre isso. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Aqui, ó, não se alegre com a queda do teu próximo. Então, Salomão está trazendo essa exortação para que a gente nunca se alegre, sabe? Daquele que cai, daquele que está em dificuldade. Se a gente puder ajudar, que nós possamos ter um coração ajudador, ajudar aquela pessoa a se levantar daquele erro, não apontar o dedo. O que mais acontece é que a gente tem a mania de ficar apontando o dedo, sabe, para aquela pessoa que se desviou do propósito, daquela pessoa que saiu dos caminhos do Senhor. Então, a gente tem isso. Então, ele traz essa exortação para a gente, que a gente puder ajudar o próximo que caiu a se levantar, não ficar julgando, não apontar o dedo. A palavra de Deus que devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Alegrar-se com a desgraça do próximo é um sentimento reprovável, indigno de uma pessoa que conhece a Deus. Então Deus traz aqui, ó, no 24:17-18, Deus está nos pedindo, falando que o que puder, se depender da gente, de nós ajudar o próximo, não se alegrar com a derrota do outro. É o que mais acontece, entendeu? O julgamento, nós não estamos aqui para julgar as atitudes do outro, nós estamos aqui para o que depender de nós, fortalecermos o nosso próximo que está caído. Não se aborreça por causa dos maus, não tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor, o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repetida destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor é o Rei, e o Rei pode causar? Aqui outra palavra que Deus nos traz também, do 19 ao 20, mais uma ênfase sobre a inveja, porém sempre é bom lembrar que as Escrituras nos exortam e não nos afligir por causa dos malfeitores e não temos inveja deles. O 21 e 22 fala assim, cidadão piedoso, temer
tema o Senhor, o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repetida destruição. E quem pode imaginar a ruína que o seu rei pode causar? O ensino é bem claro, que não devemos nos associar com os revoltosos. Esse é um apelo em favor da boa cidadania. Isso não significa que o cristão não deve cobrar do governo a observar como as coisas estão sendo feitas, mas opor-se ao governo de forma gratuita é uma atitude que Deus reprova. Aqui, ó, agora esse capítulo de Provérbios 24 tem 2 parágrafos, né? Aqui, ó, o primeiro, ele fala que nós devemos, né? Ele traz agora nós vamos entrar nos ditados de Salomão. Salomão, ele fala vários trechos, né? Vários ditados da sabedoria. Aqui nós vamos entrar mais uma vez nos ditados da sabedoria que Salomão escreveu para nós. Ó, no 24, 23, aqui. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade no julgamento não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá indignações das nações. Então, aqui, ó. Aqui traz uma exortação que a gente precisamos saber corrigir o ímpio, né? Saber falar, né? Então, aqui ele fala, nesses versículos, o clamor universal por justiça. Nesses versículos, expressa apelo para uma reação universal contra o juiz corrupto. Sermos cristãos não nos obrigar a referendar as ações governamentais quando são injustas ou opressoras. O cristão precisa ter fome e sede de justiça. Ela precisa subir aos tronos e nos tribunais. No 23 ao 26 fala sobre isso. Mas o que condena o culpado terão vida agradável, receberão grande bênção. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho, o céu aberto, deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua a família. Aqui no 28, não testemunhe sem motivo. No 24 e 28 fala assim, não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganar. Aqui fala, falar e fazer. No 24, 28, 29 fala assim, palavras e atitude andam juntas. Os lábios do filho de Deus devem estar comprometidos com a verdade e as suas atitudes devem ser de paz. Então, você tem que ter a verdade no falar e a atitude no fazer. Porque não adianta só falar a verdade e não ter essas atitudes na verdade. Então, aqui ele está trazendo essa exortação. Temos que ter atitude no falar e no fazer. Falar sempre a verdade, nunca a mentira, nunca enganar. E fazer também a verdade. O cristão não foi chamado para devolver o mal com o mal, mas sim devolver o mal com o bem. Nem sempre é fácil dar outra face, mas com a ajuda de Deus venceremos. Então, nós cristãos, nós temos que vencer o mal com o bem e nunca o mal com o mal.
aqui no 29, não diga, farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Então, aqui ele está falando que nós nunca devemos fazer o mal com mal. Pagar o mal com mal, sim o mal com bem. Que fala assim, não testemunhe sem motivo contra o próximo, né? E nem use os seus lábios para enganar. Não diga, farei com ele o que fez comigo, e ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso. Outra vez, Salomão está falando do preguiçoso, né? Porque em Provérbios existem três tipos de pessoas aqui em Provérbios que Salomão deixa: o preguiçoso, o tolo e o sábio. Que mais uma vez, ele no 23 ele falou do preguiçoso, aqui também de novo está falando do preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiro por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruína. Olha aqui, ó. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Aqui ele está falando, mas a pobreza lhe sobrevinha como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Mais um exemplo de uma história que traz uma lição. Ela resume tudo que já foi dito anteriormente sobre o preguiçoso. Então, aqui é o resumo do preguiçoso, né? Porque quando nós cruzamos os braços, não vamos correr atrás daquele objetivo que nós queremos, que nós vamos ser assaltados, né, pela miséria. Por isso que nós precisamos, né, viver uma vida de sabedoria, né? E Provérbios, ele traz isso para o nosso dia, viver uma vida de sabedoria. Então, fica aqui mais um capítulo de Provérbios e que Deus possa nos abençoar com sabedoria, entendimento e conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está disposta a nós buscarmos, se nós buscarmos a sua palavra de todo o coração, de todo o entendimento, Deus trará sobre nossa vida. E um bom dia, e que nós possamos ter um domingo abençoado em família, que domingo é dia de família, de viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Amém e um bom dia.